conversar um pouquinho agora com o doutor sobre essa questão de refluxo. Muitas pessoas têm, não, doutor? Fique à vontade. Eu vou aí, pode ficar sentadinho mesmo? Obrigada pela gentileza da presença mais uma vez. Tá, nós é que agradecemos o honroso convite, Tatiana. Muita gente se manifestando pelas redes sociais e até entre a equipe, os nossos convidados do dia, né? A Paty Boza acabou de participar. Infelizmente, é muito comum. Muito. Existem algumas estatísticas que mostram que a doença do refluxo gastroesofágico, ela atinge uma boa parte da população. Alguns trabalhos mostram que até 5% da população teria sintomas de refluxo todos os dias. Em torno de 18% da população teria sintomas de refluxo esporadicamente. Se a gente considerar a população adulta, quase que 30% da população adulta tem alguma manifestação de refluxo algum período. Então, realmente é uma doença muito frequente. Quais são essas principais manifestações, doutor? O mais comum do refluxo gastroesofágico é aquela sensação de azia, aquela queimação que a pessoa percebe subir, que vai uma queimação da boca até, do estômago até a boca. Além dessa azia, dessa queimação, existem outros sintomas relacionados ao refluxo. Por exemplo, tosse persistente, sem catarro, ou mesmo pigarro na garganta, o pigarro na garganta pode ser um tipo de refluxo, uma dor no peito, a gente chama de dor retroesternal, que às vezes até confunde com uma angina, um problema cardiológico, que pode ser decorrente do refluxo também, e outros sintomas, tipo dor de garganta, mau hálito, isso pode ser também decorrente de refluxo. Quais são as principais causas ou a principal causa desse refluxo? O que nós temos que entender é que entre o esôfago e o estômago, nós temos uma musculatura que serve para impedir esse refluxo do conteúdo gástrico, do conteúdo do estômago para o esôfago. Seja o ácido que o estômago produz, ou sejam os próprios alimentos. Quando essa musculatura ela está fraca ou ela não consegue conter isso, existe o refluxo. Então, existem alguns alimentos que fazem com que essa musculatura fique mais frouxa. Alimentos que diminuem a tonicidade dessa musculatura, tipo chocolate, café, hortelã, menta, são alimentos que favorecem isso. Existem outros alimentos que aumentam até a acidez do estômago, a produção de ácido do estômago, alimentos cítricos, que daí tende a aumentar a chance de ter esse refluxo. E uma das coisas mais importantes no refluxo é a própria obesidade. Quando existe o excesso de peso, o aumento da barriga, do abdômen, pressionando o estômago, aumenta a chance de ter refluxo do conteúdo gástrico para o esôfago. Você associa isso a uma musculatura que pode estar frouxa, hipotônica, então você tem o refluxo. Perfeito. Nós temos algumas afirmações, eu gostaria muito de saber se é mito ou verdade, porque muito se fala sobre refluxo, né, doutora? Eu não tenho, mas eu escuto muito falar sobre, e às vezes a gente fica na dúvida, mas será que isso realmente procede ou é mito? E às vezes as pessoas têm alguns mitos e levam como verdades absolutas, e não é bem assim. Então hoje o nosso especialista, ele entende do assunto, ele tem propriedade para falar sobre isso e orientar as pessoas que sofrem com esse problema. Primeira afirmação, olhem só. Mito ou verdade, né? O refluxo, ele tem cura? A gente consegue tratar e acabar com esse problema? Depende da causa, sim. Como nós falamos, essa musculatura que separa o esôfago do estômago, normalmente essa musculatura ela fica no abdômen, abaixo do músculo diafragma, que separa o tórax do abdômen. Em algumas pessoas, essa musculatura ela subiu para dentro do tórax. Então, o estômago, ao invés de estar todo dentro do abdômen, ele subiu um pouco para o tórax e daí você tem uma hérnia de hiato. Quando você tem essa hérnia do estômago, essa hérnia de hiato, a chance de ter refluxo é muito grande. Então, se você pega esse paciente e você trata essa hérnia de hiato com uma cirurgia, você tratou a causa do refluxo e ele pode sarar do refluxo. Então, essa é uma situação em que o paciente vai realmente ficar livre do refluxo, porque você corrigiu essa hérnia de hiato, que é o que provocava o refluxo gastroesofágico. Perfeito. Uma boa notícia. Sim. Existem outras situações que o refluxo ocorre, o paciente não tem uma hérnia de hiato, mas ele tem uma hiperacidez do estômago e com isso ele está tendo refluxo. Uma hiperacidez pelo tabagismo, uma hiperacidez pelo estresse, por uma alimentação inadequada. Esse paciente vai fazer um tratamento clínico
com a dieta correta, ele vai usar medicamentos que diminuem a produção de ácido pelo estômago, são chamados inibidores de bomba de próton, e com isso, muitas vezes, esse paciente melhora dos sintomas de refluxo. Alguns pacientes vão ficar muito bem usando a medicação. A partir do momento que ele para a medicação, ele volta a ter sintomas de refluxo. Outros pacientes tratam por um tempo, depois podem parar a medicação e eles conseguem, às vezes, ficar alguns meses ou anos assintomáticos, porque passou o período de estresse, parou o cigarro, melhorou a sua alimentação. Perfeito. Mais uma afirmação. Refluxo é hereditário. A gente viu, né, a nossa convidada mais cedo, a Paty Bozo, ela comentou que a mãe sofre com refluxo, ela tem refluxo e ela também citou que o filho tem refluxo. Isso acontece? Pode ter um componente genético, sim. No entanto, não é o mais importante. O mais importante é a parte comportamental. É o erro alimentar, é o excesso de peso, é o tabagismo. O próprio excesso, a bebida alcoólica pode predispor ao refluxo também. Isso é mais importante do que o componente genético. Então, você pegando uma pessoa que tem hábitos alimentares inadequados, alimentos gordurosos também predispõem ao refluxo. E alguns detalhes, por exemplo, na alimentação, você não deve comer muito numa refeição, porque isso aumenta a pressão dentro do estômago, aumenta a chance de refluxo. Então, o ideal é você fazer refeições pequenas, várias vezes ao dia, não só 3 refeições, mas 5 refeições pequenas. Você deve evitar a ingesta de líquido durante a refeição, porque o fato de tomar líquido durante a refeição aumenta a pressão dentro do estômago, aumenta a chance de refluxo. E também, muito importante, não se deitar depois que come, porque a hora que você deita com o estômago cheio de comida, você tem uma grande produção de ácido naquela hora para fazer a digestão. A hora que o paciente se deita, ele aumenta a chance de ter esse refluxo pela própria gravidade. Então, depois que come, só pode se deitar depois de 2 horas de terminada a refeição. Perfeito. Mais uma afirmação. Alguns alimentos pioram o refluxo, sim, verdade, a gente falou um pouquinho sobre isso. Eu quero aproveitar, então, até reforçar, doutor, quais são esses alimentos que pioram o refluxo? Os alimentos gordurosos, o chocolate, café, hortelã, menta, são os mais clássicos que pioram essa situação de refluxo. Quando a gente fala alimentos gordurosos, seriam basicamente as frituras? Frituras, carne de porco, isso realmente tem uma chance, porque ele diminui o tônus na musculatura, nessa musculatura chamada esfíncter inferior do esôfago, que serve como uma barreira, né, para evitar o refluxo. Esses alimentos relaxam esse esfíncter e daí a pessoa tem tendência a ter o refluxo. Daqui a pouquinho a gente segue com as orientações, tá bom, doutor? Fique à vontade, a casa é nossa.